Fala, minha potência! Seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Visão Empreendedora. E hoje, nós estamos aqui com uma potência, um cara extraordinário, um jovem talentoso, empresário, com uma visão empreendedora extraordinária. O cara é vice-presidente da rede de postos Menor Preço. E antes de eu trazer mais coisas sobre o nosso convidado, eu já quero convidar você para se inscrever agora nesse vídeo, porque toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, você vai ser avisado imediatamente, tá? Então é muito importante que você esteja inscrito, ative o sininho aí, tanto no YouTube quanto no Spotify. E uma outra coisa importante também é você compartilhar esse link. Toda segunda-feira eu tô aqui conversando com um empresário, com um empreendedor, vida real. Não é aquele guru da internet, o cara que lê um livro e tá dizendo que é empresário, empreendedor. Não, eu tô falando com o empresário vida real mesmo, sabe? Então, cada aula aqui você vai tirar insights, você vai produzir conteúdo para de fato você agregar aí na tua empresa, no teu negócio. E não fique com esse conteúdo só para você, pô. Compartilhe agora esse link, coloca no grupo da igreja, coloca no grupo da faculdade, coloca no grupo da academia, coloca no grupo dos amigos. A galera posta um bocado de coisa que não tem nada a ver, que não agrega em nada. Pô, posta aí agora porque vai ter uma conversa aqui, dois empresários, dois jovens com visão e realmente vai agregar bastante para você aí no teu negócio, na tua empresa. Sem mais delongas, eu já quero dar as boas-vindas aqui para meu amigo, meu parceiro, Manuel Torres. Obrigado, irmão. Sei da sua agenda, sei da sua correria, tanta coisa para você fazer, mas você entende a importância desse bate-papo, entende a importância que a gente trocando ideia aqui, a gente vai estar ajudando tantos empresários, tantos jovens que estão aí até começando na jornada, e você reservou esse tempo na tua agenda pra gente poder estar aqui trocando essa ideia. Seja muito bem-vindo. Veja os estúdios aí aqui do Visão Empreendedora como uma extensão da sua casa. Tamo junto. Muito obrigado. Pra mim é uma honra. Pra mim, eu vim das artes marciais, eu gosto muito de ler. Estudei algumas coisas também, gosto de estudar, apesar de não fazer parte do mundo acadêmico, né? Que eu sou formado em Direito, mas daí pra frente não fiz mais nada em relação à universidade, ao ensino tradicional. Porém, eu gosto de ler o que eu gosto. Eu vou selecionando o conteúdo que eu gosto, o livro, e vou lendo. Nessa brincadeira aí, acabei atingir a marca ontem, 538 livros lidos. Caraca, 538 livros? Isso. Vamos saber tudo nesse episódio, né? Que livros são esses? O que é que esses livros agregaram aí na tua jornada? Antes da gente saber dos livros, Manuel, eu queria te perguntar o seguinte, cara. É uma pergunta que eu sempre faço pra galera que tá aqui. Hoje você tá com quantos anos? 35. 35. Isso. Pô, tá na flor da idade. 35 anos. Pensa aí agora na tua infância, na memória mais antiga que você tem, quando alguém perguntou pra você: vem cá, menino, o que é que você quer ser quando crescer? Uma tia, um pai, uma mãe, alguém perguntou: o que é que você quer ser quando crescer? Qual era, não a tua resposta de hoje, sim. Qual era a tua resposta lá atrás? Rapaz, vou revelar aqui algo que eu nunca falei pra ninguém. Esse material vai ser totalmente exclusivo. Boa! Se eu te falar, na verdade, quando eu era jovem, meu sonho era ser empresário rico. Boa. Meu sonho era ser atleta. Eu queria ser empresário rico e queria ser atleta ao mesmo tempo. Pô, já sonhava isso lá, velho? Desde pequeno, velho. E sonhava em ter um corpo em forma. Massa. Eu assistia muito Van Damme, Stallone, Schwarzenegger e me espelhava nos caras, né? Nos personagens, nos heróis. No herói de antigamente. Você vê que o herói hoje em dia mudou, né? A galera até distorce o conceito de Nietzsche, né? Lá vai eu entrar de novo na parte... Bora pra Nietzsche. Na parte conceitual. A galera distorce muito Nietzsche, né? E pra transformar nas narrativas de esquerda, colocando aquela crítica que ele fez ao herói. Sim. No livro dele, assim falava Zaratustra, né? Sim. Que ele criticava o herói, mas a galera interpreta essa crítica de uma forma totalmente distorcida.
eu convido você que está assistindo aí a ler o livro de Nietzsche e você tirar a sua interpretação. Assim como toda pessoa não. que No me podcast pergunta... eu quero sua interpretação. Porque, na verdade, eu vou te ser bem sincero. Cara, Sim. eu fiz a formação em psicanálise em 2010. Sim. E eu lhe falo que eu não era um bom aluno na escola. Depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei a gostar de estudar, Eu era um péssimo aluno na eu escola. não era um bom aluno na escola. E você falou uma coisa aí que eu achei bastante interessante. Eu não era um bom aluno porque a galera queria me forçar a eu ler uma coisa que eu não gostaria de ler. Se as pessoas lá atrás já tivessem me apresentado os livros que eu leio hoje, cara, eu acho que eu seria um excelente aluno. Porque eu gosto de ler, mas eu gosto de ler o que eu quero, o que eu Exato. escolho. E não a galera mandar eu ler. E aí, só voltando agora pra recapitular isso aqui, quando eu comecei a minha formação em psicanálise, um dos livros que me deram pra ler foi justamente de Nietzsche. E, cara, a leitura muito difícil, cara, no início pra mim. Eu tive algumas leituras que eu falei, cara, eu não tô entendendo nada, pô. Então, me perdoa, mas traz um Pronto, pouco dessa então. tua interpretação aí, porque eu gostei, o que você trouxe aí, dessa narrativa que Narrativa, foi exatamente. mudada, né, Isso. que foi contada pra desvirtuar a figura do herói, é isso? É a figura do herói, porque assim... Porque eu curto esses heróis também, todos você falou aí. Pronto. Arnold Schwarzenegger, Exato. Braddock lá, com o Sylvester Stallone, com Van Damme. Chuck Norris. Chuck Norris, a parada toda. Exatamente. É porque o livro, assim, falava Zaratustra, não é um livro também, eu até indiquei pra você aí que tá assistindo, mas realmente é um livro que precisa de um preparo. Sim. Eu até, quando eu li a primeira vez, assim, se falava Zaratustra, eu também fiquei meio perdido. E até achei a opinião de Nietzsche meio errônea, até segui a linha do que a galera lhe orienta. Depois eu passei a ler toda a coleção de Carl Jung, Sim. o psicanalista. Psicanalista. E li também os diários de Carl Jung. E em um dos diários de Carl Jung, ele... Jung, que Ah, ele tá não. falando, alguns chama de Jung. É, Jung, e aí sim. fala Jung. Aliás, não foi no diário, foi no livro de Carl Jung que ele destrincha a figura de Nietzsche. Aham. E nessa análise que ele faz, você sabe que Carl Jung ele tinha um conhecimento profundo sobre religiões, cultos e seitas, né? Uhum. Por coincidência, é o conteúdo que eu também gosto. Eu até me identifico Boa. muito com Carl Jung por isso, porque eu passei a ler muito. Eu voltei ao meu hábito de ler porque eu tinha curiosidade sobre a nossa origem, religião, tudo mais. E quando você possui esse preparo que você entende tal crença, o catolicismo, cristianismo em geral, judaísmo, que mais? Islamismo, budismo, dentre outros cultos, aí você começa a ter uma interpretação diferente, porque assim falava Zaratustra, é uma crítica de Nietzsche à teologia da libertação. O pai de Nietzsche, ele era pastor, mas ele era pastor e ele interpretava a Bíblia de uma forma que Nietzsche discordava totalmente. Aquele livro, assim falava Zaratustra, ele está falando de quê? Que ele está falando que se Jesus é esse Deus que o povo está falando, o Deus está morto. Entendeu? Entendi. Aí a galera pega essa fala. Nietzsche diz que Deus está morto. Exatamente, E exatamente. Deus está morto, esse Deus que vocês estão desenhando Deus que aí. vocês estão desenhando, Que vocês exatamente. estão pintando aí. Nietzsche, na verdade, criticava totalmente esse tipo de pensamento, entendeu? Era uma crítica, porém, a galera que estudou Nietzsche, você estudou, alguns caras fortes na psicologia, na psicanálise, como Jung, Viktor Frankl, eles chegaram à definição, Olavo de Carvalho também, de que Nietzsche era um filósofo, porém um filósofo que ele usava um martelo para filosofar. Ele não usava, ele não era, a suavidade dele era zero, entendeu? Ele batia com um martelo, então as críticas dele eram muito pesadas. Eu convido até esse povo de esquerda que diz que Nietzsche tem razão, que Nietzsche falava isso, falava aquilo, a mostrar a parte de Nietzsche que ele fala sobre o Estado. Eu não sei porque a esquerda se cala. Né? É seletivo. Quando Nietzsche falou Deus está morto, ele tem razão. Mas quando fala que o Estado é a pior criação do ser humano, ninguém fala nada. Você viu que... O mesmo autor, né? O mesmo autor e o mesmo livro. Assim falava Zaratustra. Se você olhar no final do livro, no meio pro final, ele fala do Estado que é a pior criação do ser humano. Que ia ser uma criação que ela ia perder o controle. E o mundo iria virar socialista de verdade. E Nietzsche não era socialista, ele era anti. Se você ler o livro completo, assim falava Zaratustra, tem a confissão dele, com as próprias palavras falando isso.
entendeu? Caraca, muito bom. Eu pegando um gancho nisso aí, eu tenho uma fala que eu pego muito a Bíblia, né? E as pessoas às vezes destoam, pegam textos da própria Bíblia e interpretam de forma equivocada. E aí serve pra Bíblia, serve pra meu livro, serve pro livro de Manuel, que a gente vai falar sobre ele na estante também, serve pra Nietzsche. Cara, texto sem contexto vira pretexto. Isso. Simples assim. Para você ouvir uma interpretação de um texto, você tem que entender o contexto. Sem contexto, é só um pretexto. Mas eu quero dizer para você que tá aí assistindo o nosso podcast, que você não tá no podcast errado, né? Porque você, falar de empresário, o empresário tá falando de ler, eu não tenho tempo de ler, eu tô na minha loja, no meu corre-corre, e não tenho tempo de ler. Como é que esse cara tem tempo de ler? Como é que esse cara leu aí 538 livros, é empresário, é empreendedor, é vice-presidente de uma das maiores, a maior rede de postos de combustíveis aqui, Bandeira Branca. O cara é uma potência, o cara pratica esportes, o cara empreende em outras áreas, tudo isso você vai saber no episódio aqui hoje. E aí já cabe essa pergunta, né? Eu já vou até já adiantar e já vou perguntar, velho, como é que você dá conta de tanta coisa? E já vou pegar um gancho já pra você trazer um conteúdo, porque eu me preocupo muito, Manuel, aqui, a gente agregar na vida do cara, sabe? Sim, sim. Então, eu quero que você fale um pouco de como você administra teu tempo, tua jornada com tanta coisa que você tem pra fazer, e qual a dica que você deixa para aquele empresário que tá aí em casa agora, ou que tá na academia, ou que tá viajando, ou que tá até na empresa agora, tirando extrato de banco lá e ouvindo esse podcast da gente. Qual a dica para ele administrar mais tempo, para que ele possa conseguir trabalhar e cuidar da saúde, cuidar do seu intelecto, cuidar da sua vida também? Falando de forma direta e rápida, eu vou dar um exemplo que até a pessoa que me falou isso, talvez ela nem lembre, Vitor Caribé, um amigo meu advogado. Eu e meu amigo, a gente sabe tudo. O empresário precisa disso. O empresário, ele tem autorresponsabilidade, que tá certo nisso. Ele realmente tem que chamar para si as responsabilidades, mas ele tem que começar a fazer amigos. Um dos amigos dele, anotações. Pode ser um celular, pode ser um computador, um caderno de anotações. Esse vai ser o melhor amigo dele, é o amigo dele que não vai trair ele nunca. As pessoas são passíveis à corrupção, à traição. Mas o caderninho dele, se ficar com ele o tempo todo, vai ser muito útil. Você precisa ter um mapa da sua empresa. É até sobre isso que eu falo no meu livro, na minha mentoria com mais detalhes. Porque meu livro é como se fosse um livro para iniciantes, né? Uma introdução para a pessoa que talvez ela esteja pensando em ser empreendedora e não tenha tomado a decisão. Ou aquela pessoa que começou agora e tá se batendo. Até já pegando um gancho aí, o que te motivou a escrever esse livro? Por que você escreveu esse livro? Para quem é esse livro? Como é o nome dele? Rodrigo Gugel, Fábio Gugel. Um aluno de Olavo de Carvalho que ele ensina isso, né? Ele ensina você a escrever livro. Mas eu passei a seguir ele depois, não antes. Mas eu gostei muito das formas que ele fala. Um livro, ele é o seu desabafo para a posteridade. É o seu desabafo, entendeu? Então você precisa ter muito cuidado com o que você está escrevendo, porque às vezes você está escrevendo uma coisa para impressionar agora que no futuro não vai valer nada. Então, e talvez também isso seja útil. Você quer desabafar? Desabafe. Um livro é a melhor forma de você poder reunir as suas ideias e poder encadernar as suas ideias. É ótimo. E assim, eu gosto de ler, né? Como eu passei a aumentar o meu hábito de leitura, eu passei a gostar de escrever também. Porque eu noto que no Brasil, é algo que até você falou na introdução aí, né? O coach aqui, ele é estigmatizado. Sim. E não é à toa. Eu também concordo com esse estigma. Porém, existem os verdadeiros. As pessoas que vivem isso. Você vive isso, eu vivo isso. Gente boa, né? Tem muita gente boa que realmente aí. Viveu isso. E sendo assim, eu notei que o conteúdo que eu vejo nos livros brasileiros é muito fraco. Ou é fraco, ou é distorcido, ou é feito por alguém que não viveu isso. Ou é feito por uma equipe de marketing que a pessoa contratou para isso. Eu não vou nem citar nomes para não sair tão polêmica essa fala, né? Mas eu notei que o conteúdo é fraco, pobre. Se você lê o meu livro, não é porque eu tô querendo me auto-elogiar. Mas se você ler o meu livro, você vai ver o peso, a profundidade do conteúdo. É diferente, entendeu? Poucos autores brasileiros eu notei uma profundidade
tão boa. E uma sinceridade também. Até o revisor do meu livro falou, rapaz, você é o autor mais sincero que eu já conheci. E assim eu pensei, vou contribuir para a sociedade, vou ajudar a sociedade. Meu Instagram, ele é voltado para isso. Eu estou lançando a mentoria voltado para isso. Eu não dependo de uma mentoria para ficar rico. Eu não dependo de livros para ficar rico. Uhum. Eu estou fazendo isso para ajudar o próximo. Como eu estava até falando no início, mas acabei mudando de assunto. Mas eu vim da arte marcial. Eu vim da arte marcial. Eu vim também do campo de leitura individual, autodidata. E na arte marcial existe essa tríade, né? O aluno bom é o aluno que não falta, que treina todo dia. O aluno ótimo é o que não falta, treina todo dia e luta, sai na mão. Boa. Na arte marcial é assim. E o aluno que é extraordinário, ele é o aluno que ele treina todo dia, ele sai na mão e ele dá aula, ele passa o conhecimento. Transmite, entendeu? Né, velho? Quando você ensina, você aprende mais. Você é professor, você sabe disso. Sim. Quem ensina sabe que quanto mais você ensina, mais você aprende. Então é a tríade do conhecimento. E dentro da minha crença, eu sou católico, mas algumas partes da minha... algumas partes da minha crença levam a me acreditar que o desenvolvimento da alma está na mente e nas virtudes. Quando você desenvolve mais a sua mente, as suas virtudes, você desenvolve mais a sua alma. É um assunto que talvez não seja para hoje, mas depois a gente fala disso. É bom porque a gente já tem pauta pro próximo episódio, sim, né? Sim. A gente vai marcar um episódio só pra gente filosofar, sim, pra sim. gente trazer Olavo de Carvalho pra mesa. A gente vai trazer Victor Frank também pra cá também, que foi uma coisa até que a gente acabou se conectando, né? Quando você viu no meu livro eu falando sobre, aí... É legal isso, né? Quando alguém gosta do que a gente gosta. É um rapó natural e acaba acontecendo isso. Você trouxe aí uma dica muito grande sobre a questão da anotação, né? De anotação. Eu acrescentaria aí também a agenda, né? Que você traz a questão da anotação. Celular, o celular tá dentro disso aí. Que hoje em dia o celular tem tudo. Eu fui comprar o computador, acabei vendendo porque ficou inútil do celular. Eu faço tudo nele, no computador não serve pra nada. E hoje no trabalho, o celular tem te ajudado? Porque tem pessoas que tá reclamando do celular, né? Que o celular tá atrapalhando, que tá roubando tempo. Quanto tempo você dedica pra tá ali rolando vídeo, TikTok... Rapaz, no Instagram ali. Eu coloco mais conteúdo meu do que eu vejo dos outros, entendeu? Cara, essa é uma prática da maioria das pessoas que eu conheço, né? Sim. Porque na internet tem uma máxima que diz... Eu olho as métricas... Só tem dois tipos de pessoas lá. Sim. Ou você tá vendendo, ou você tá comprando. Se você não tá vendendo, com certeza você tá comprando. E essas pessoas que estão vendendo são essas pessoas que olham métricas, são essas pessoas que produzem conteúdo, são essas pessoas que entram lá de forma estratégica. Já as pessoas que compram são as que entram lá para lazer, para se divertir. Aí ela começa a ver videozinho, dancinha, aí aparece uma roupa, aí aparece um negócio e ela começa a clicar e comprar. Então o consumo é realmente muito grande, não apenas de produtos físicos, mas de produtos digitais também. Mas as pessoas que eu conheço que estão na internet para vender, elas geralmente perdem pouco tempo demais scrollando o vídeo. Ela geralmente produz e sai. Difícil também eu ver um vídeo que eu gosto, não? Eu não. Entendi. Além de ter esse nível de leitura, eu tenho gostos que não são tão comuns. Entendi. A grande maioria, na parte musical, eu sou roqueiro, mesmo sendo baiano de Feira de Santana. Não gosto de sertanejo, não gosto de MPB. Entendi. Eu odeio MPB, pra falar a verdade, principalmente as letras. Que é pura doutrinação. A nossa cultura é pura doutrinação. Mas também é assunto para outro dia. Mas também, às vezes, a galera até pergunta: é um podcast de empresário, você tá falando de doutrinação? Você já leu Sun Tzu, não leu? Arte da Guerra. E você que tá assistindo aí, você já leu Sun Tzu? O Sun Tzu, ele explica que para você vencer a guerra, e o mundo dos negócios não é diferente da guerra, não. É bem parecido. Só muda que você não vai estar trocando tiro e bala. Quem sabe, né? Depende do seu ramo. E de que forma? De que forma, Porém, você precisa entender o cenário, aonde você está e por que você está aí. Se você não entende isso, você não vai sair do lugar. O GPS, por exemplo,
mesmo sendo de Feira de Santana, você já usou o Waze aqui em Feira, sim, não foi? Sim. Pronto. E qual é a pergunta que o GPS faz? Primeiro ele olha onde você está. Onde você está e para onde você vai, para poder orientar o caminho. Se você não sabe onde você está, como é que você vai saber para onde você vai? Então você precisa entender o cenário. Por que disso? Por que aquilo? O brasileiro é socialista e não sabe. O brasileiro acha que capitalismo é ideologia. É até uma piada, entendeu? Uhum. O brasileiro acha que capitalismo é ideologia, pô. Caraca. É uma ideologia que briga com o socialismo. Sim. Isso mas é loucura. Foi passado, né, também, né? Claro, é o que a escola, né? A escola ensina isso, a televisão ensina isso, a faculdade ensina isso. Isso. Pra você que tá assistindo e talvez você não tenha entendido o que eu tô falando, o contrário do socialismo, o contrário da esquerda é a direita. E o contrário do socialismo é o liberalismo. Socialismo significa Estado maior, controle maior sobre o Estado. Seu carro não é seu. Fique sem pagar IPVA que você vai ver de quem é o carro. Seu terreno, sua casa não é sua. Fique sem pagar IPTU que você vai ver de quem é a sua casa, o seu terreno. Perfeito. Então você precisa entender aonde você está. Perfeito, excelente. Toda segunda-feira um episódio novo aqui no Visão Empreendedora e hoje nós estamos conversando com o Manuel Torres, esse jovem palestrante, mentor, escritor, empresário, empreendedor, lutador, é tudo, é muita coisa, é muita informação. E eu queria te perguntar, Manuel, você trouxe que no início você já tinha vontade de ser empresário. Sim, isso sim. É bacana, porque tem pessoas que tinham outros projetos e a vida acabou desenrolando e ela acabou se tornando empresário. Muitos até são mais por necessidade do que por desejo. Sim. E você falava que você também tinha vontade de ser atleta, né? Sim, praticar um esporte e empresário e rico. Sim. E você, aos 35 anos, você alcançou tudo isso. Só a parte do rico que tá mais ou menos. Já alcançou tudo isso. Qual é o segredo? Compartilha pra galera aí, que até pra jovens que estão ouvindo a gente, de o que é necessário fazer, o que você fez. Conta um pouco dessa jornada. É até algo que a gente ia falar antes, né? Acabou mudando o assunto. O segredo pra isso, que você até perguntou, como é que você tem tempo? Uhum. Qual é o que pode ajudar as pessoas? Até a religião explica isso, você já percebeu? Quando você olha o Antigo Testamento, que você precisava de um favor de Deus. Sim. O que você precisava fazer? A oração, né? O sacrifício. Sacrifício. É isso. Entendeu? Sacrifício. É o ponto principal. Para você conquistar qualquer coisa, você precisa de sacrifício. Você aí que tá assistindo, você não vai conseguir conquistar nada sem sacrifício. Se existe alguma facilidade, saia correndo, que é golpe. Você precisa do sacrifício. Aí Cleison até me perguntou, como é que você tem tempo? E você usa o celular e dá certo, muita gente reclama do celular. Eu tava explicando a Cleison antes da gente começar aqui, né? Como eu consigo ter tempo. Eu passei 4 anos simplesmente dedicado a um tipo de operação dentro da rede que eu trabalho. Todos os dias, rodando todos os postos. E é grande o trajeto, viu? Conhecendo todos os funcionários, analisando todos os processos para poder melhorar todos os processos e a empresa rodar mais redonda ainda do que já roda. Então você passou 4 anos estruturando isso? Uma operação. Uma operação. Eu tenho quase 20 anos de menor preço. Caraca. Já passei por várias operações. Essa operação demorou 4 anos para concluir. E era uma operação que o objetivo era simples, entendeu? Uhum. Eu já passei por operações mais complexas que eu consegui resolver mais rápido. Essa eu demorei mais pela quantidade, volume, demanda de tempo, processo para se resolver. E daí para frente, as coisas estão andando realmente como foram projetadas para andar. Sendo assim, isso me gerou mais tempo, mais liberdade. No mundo os negócios são diferentes. Ser empresário é isso. Você vai fazer o sacrifício. Você já viu sobre... A galera que fala na internet aí pro cara ganhar dinheiro sem trabalhar, trabalhe só 4 horas por dia. É possível isso aí? Tem um autor que ele fala sobre isso, ele até é convincente. O método dele funciona, porém, ele faz o sacrifício antes. Você não vai começar tem jantar de graça. Não. Você vai fazer o sacrifício. Inclusive, ele é campeão de MMA e ele foi campeão de motovelocidade. Ele fez um bocado de coisa. Várias coisas radicais que, interessante, que eu fiz também. É interessante isso aí que você tá trazendo aí, porque
nessa questão muito de qualidade de vida, tem muita gente hoje que já quer começar, o cara quer abrir uma loja, Sim. já sem estar dentro da loja. Sim. Ele quer abrir uma loja como investimento, começando, e ele já quer estar fora desse negócio, ele não quer pagar esse preço aí, esse sacrifício que tem no início. Mas assim, tudo tem um preço, né? Ele pode não pagar o preço do sacrifício, mas ele vai pagar o preço do prejuízo, entendeu? Entendi. Porque no início, se ele não for especialista na operação, ele vai ser enganado, o funcionário vai roubar, vai tomar prejuízo de algum tipo de fiscalização que ele não espere, algum tipo de mudança que ele não espere, algum tipo de sazonalidade que ele não espere, e vai acabar tendo prejuízo também. No final das contas, dá certo. O que não dá certo é você ficar em casa, coçando... Não vou usar esse termo não, que é muito pesado. Ficar em casa, parado, criticando, sendo um narrador, um torcedor, seja contra, seja a favor, mas que não faz nada. Isso aí não vai mudar nada na sua vida. Eu posso te falar, Cleiton, eu conheço empresário de tudo que é tipo. Sim. Se eu te falar, existe um método certo de empresariar? Existem métodos que vão lhe dar menos problemas. Existem métodos que talvez lhe ganhem tempo mais rápido. Mas a única coisa que você precisa no seu negócio é a sua vontade. E essa vontade não pode apagar. É uma chama que se apagar já era. Eu até falo disso no meu livro. Eu vou dando dicas, ferramentas para você acender a sua vontade. Porque sem ela você não vai para lugar nenhum. Então se você possui a vontade e você pratica essa vontade, você vai ficar rico. Claro que existe um tempo. O tempo vai depender da sua intensidade. E a sua vontade que vai gerar intensidade. Então existe o jeito certo e o jeito errado, mas... Agora deixa eu te provocar aí, você tá me provocando aí agora. Exato, porque exato. quando você fala que não tem um método, pra mim já dá choque já. Quando fala de vontade, eu vejo muita gente quebrar por excesso de vontade. Mais ou menos. Porque o cara tem muita vontade, mas o cara não tem a técnica. E... cara, vontade sem técnica, eu acho que ele não vai conseguir caminhar muito. É tanto que pra mim a vontade dele tem que ser tão grande, você tem vontade de crescer tua empresa, você tem muita vontade, você tá lá quebrando cabeça, sua vontade tem que ser tão grande para vencer teu orgulho, teu ego de pedir ajuda, de querer aprender. Sim. Porque às vezes o empreender, o empresário, ele quer vencer sozinho. Ele quer vencer naturalmente. Eu adorei esse questionamento. Entendeu? Ele quer na força da vontade. E aí eu tô te fazendo essa provocação, porque do jeito que você trouxe aí, o cara falou, mas só me basta a minha vontade. Se eu tiver minha vontade... Pronto. Basta. Mas aí eu te pergunto, numa comparação de vontades, né? Porque tudo existem níveis. Eu até dou exemplo disso, né? Caráter, milhares de coisas, mas vamos para o exemplo da vontade. Quem tem mais vontade? O cara que tá lá todo dia, trabalhando, batendo ponto, empresariário, como você já foi. Sim, isso aí. E continuando nesse método, errando e continuando nesse mesmo método sem mudar nada. Ou aquele cara que tá no seu método, no seu método anterior, de empresariário. Sim. Mas que falou, não, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar. Eu vou mudar. Quem tem mais vontade? O que tá fazendo a mesma coisa e resolveu mudar, ou o que não resolveu mudar? O que resolveu mudar. Então, são níveis de vontade, entendeu? Níveis de vontade. Você vê que a vontade, ela te leva. Porém, existem uns níveis. Concordo contigo. Até porque você também... A vontade ela é tão grande que ela te empurra a você buscar novos caminhos, Exatamente. novas formas, novas conexões, que a pessoa novos pensa que vontade é acordar cedo todo dia e dormir tarde. Boa. Não é. Vontade é você superar o que você... até a sua própria opinião. Sim. Engolir o orgulho. Engolir o orgulho. Engolir o orgulho. Isso. Porque eu até falo também, no meu livro, falo em apresentações que eu faço, você prefere ter razão ou ter resultado? Resultado. O cara que prefere ter resultado, ele tem mais vontade. Você já viu a história de Ray Kroc? Sim. O filme Fome de Poder? Você vê que os irmãos estavam presos porque eles não queriam descer do salto. Ah não, mas minha marca vai perder a essência. Beleza, e tava lá, só com a loja. Quando o Ray Kroc entrou, explodiu o negócio. Seria melhor pra eles não perder a essência ou criar um império do McDonald's? Aí eu te faço essa pergunta. Sim. Porque pra muitas pessoas talvez seja melhor continuar. Sim. Com essa essência minúscula. Não, é excelente. E essa colocação que você trouxe, ela é muito legal, porque se você
acha que você tem vontade, mas continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, sem buscar ajuda, a sua vontade é pequena. Exatamente. A sua vontade é pouca. Porque se você tivesse vontade mesmo de ser empresário, vontade mesmo de crescer tua empresa, vontade mesmo de escalar, cara, você ia pagar o preço, velho. Exatamente. Você ia investir num treinamento, você ia investir num livro. Pô, tem gente que não compra um livro, tem gente que não tem coragem de parar pra ouvir um podcast, pô. Aí, não, eu tenho vontade, eu quero girar, eu quero fazer meu mercado dar certo. E eu tô falando isso porque é meio que uma pegadinha. Sim. Eu conheço amigos que trabalham hoje, tem um mercadinho, e o cara acorda 3 horas da manhã, vai pro centro de abastecimento. E trabalha até de noite, cansado, o cara tá abatido. O cara trabalha igual um monstro e ele diz que isso é vontade, ele tem muita vontade. Não. Você sabe que você estudou a psicanálise, né? Você sabe que pro cérebro é muito melhor você estar em estado de hipnose diária. Então, quando você faz a mesma coisa todo dia, você tá cansando o seu corpo, mas a sua mente não está cansando. Você não tá exercitando a sua mente. Sendo assim, você fazer a mesma coisa todo dia sem procurar algo novo, não é tanta vontade na própria ótica da psicanálise, da psicologia. Então, a gente percebe que essa vontade não é tão grande. Perfeito. E vontade maior é de quem se sujeita, pô. Jesus quem falava paga o quê? Preço, né? De quem se joga, né? Jesus falava o quê na Bíblia? Quer ser o maior no céu, seja o menor na terra. Sirva. Sirva. Você precisa saber se curvar. Para entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar no furo de uma agulha, no né? furo de agulha. Então, o camelo tem que se dobrar. Perfeito. Tem uma outra passagem também que ele traz isso que é bem legal também, que tem a ver com isso que você está dizendo, que é quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim e o evangelho vai ganhar. Então, às vezes, perder a vida é um pouco daquilo que você trouxe do atleta, do herói, do sacrifício. Exatamente. De tipo, pô, eu tô com vontade, acordei hoje 5 horas da manhã, qual é a minha vontade? Minha vontade é ficar deitado no edredom. A minha vontade é essa. E o que é que eu vou fazer é isso? Não. O que eu vou fazer é levantar, calçar o tênis e vou correr. Exato. Mas tá chovendo, tá uma chuvinha gostosa, um friozinho, mas eu vou correr. Porque criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Exatamente. Então essa visão, e eu acredito que... E eu queria te perguntar sobre isso, né? Porque você é um atleta, sim, você é faixa preta em Muay Thai, e faixa preta em Jiu-Jitsu, faixa preta nos dois. Caraca! Qual é a relação disso com empresa, com negócio, com empresário? Isso te ajuda? Me fala de que ajuda forma? Demais, inclusive nas minhas mentorias, que eu vou lançar de outra forma, o meu pacote, eu indico isso aos empresários, a fazerem uma arte marcial. Nossa. Porque você vai treinar a sua resiliência. Uma coisa é você agir no conforto do seu escritório, da sua casa. Outra coisa é você agir tomando porrada, se sacrificando para melhorar, para ser melhor do que ontem. Você deu exemplo ali da chuva, na época que eu tava treinando com o Popó, lá em Luiz Cláudio Freitas, meu mestre de boxe. Um abraço aí. Se liga aí, o nosso convidado tava treinando com o Popó, tá? Sim. Então, ó o nível do Visão Empreendedora. Conta aí essa história. Com o Popó e com os meninos tudo. Wagner, Yuri, Iago, galera boa aí, de Salvador, Ladeira do Jacaré. O Whindersson Nunes tomou pau de Popó, aqui tem outro também que tomou pau de Popó também, viu? Tomei, mas fiquei mais inteiro. Mas vamos lá, naquela época, eu treinava boxe. Era 1 hora de treino, 1 hora e pouca. 1 hora de corrida, fora do treino de boxe. E 1 hora de academia. A hora de academia eu que queria fazer pra ter um corpo bonito, mas o professor não gostava disso não. Ele quer que o cara fique mais solto. Aí tinha dias que chovia. 3 horas por dia de atividade. Sim, sim. Eu lembrei de um dia que choveu muito, né? E aí a galera veio saindo pra correr e falou, você vai correr? Eu falei, eu vou. Se eu tô correndo no sol, que é um desconforto absurdo, é claro que eu vou correr na chuva. A chuva é tão confortável, a temperatura é boa. Melhor ainda, eu tô correndo com ar-condicionado. É assim que você deve pensar. No jiu-jitsu existe outra máxima também, né? Que muita gente, a maioria das pessoas que não lutam, que não treinam arte marcial, elas têm um medo absurdo, né? De ser travado, de ser amassado no chão. E no jiu-jitsu, o mestre Ricardo Meirelles, que aprendeu isso com o mestre dele também, Cássio Cardoso. Tem o nosso parceiro também, Ricardo Carvalho. Quando você tá na pior situação de tomar o maior amasso, o cara pesa o dobro de você, o que é que você faz? O mestre falava, tá na praia, campeão. Imagina que tá na praia. Qual é a defesa do jiu-jitsu? Rezar. Você reza e imagina que tá na praia.
Aqui eu já tô te passando uma defesa de faixa preta de jiu-jitsu. É mesmo? Rezar e imaginar que tá na praia. Você tá na maior guerra, no maior sacrifício. O cara pesa o dobro de você e tá lhe amassando. Espera que vai chegar o momento que você pode agir. Caraca. Paciência. Paciência. No mundo dos negócios também é diferente. Ou não é diferente, é assim também. Porém, a pressão talvez não seja tão grande, né? Ou talvez seja. Falando nisso, da pressão não seja tão grande, diante da tua jornada empreendedora, qual foi o maior desafio que você já viveu, Manuel? Rapaz, eu sou um cara que... Ou nunca viveu o desafio também, pode falar também, pode ostentar também de falar bem assim, não, esse negócio de desafio é pra vocês, pobres mortais, no meu nível não. É a galera que é próxima a mim até me julga, né, que eu aceito desafios demais, quero abraçar o mundo, inclusive é algo que eu passo até para meus alunos, que realmente a gente não pode abraçar o mundo, tem que saber escolher as batalhas, como tá escrito no Sun Tzu. Tá escrito também nas 33 Estratégias Artes de Guerra de Robert Greene, que é um livro maravilhoso também, que você deve saber escolher as suas batalhas, porque você não possui tempo infinito. Eu, você, todo mundo possui 24 horas. Limitado. E somos uma pessoa só. Claro que em grupo podemos ser maiores, mas tem que saber gerir isso. Você até perguntou de gestão de tempo, né? Existem, dentro da liderança, acho que você já leu John Maxwell, eu já li também, no campo da liderança, existe o ensinamento de como você gerir o seu tempo. Você vai pegar as suas tarefas, é um conteúdo que faz parte da minha mentoria também. Você vai selecionar as tarefas, se realmente essa tarefa é sua, se você não pode delegar alguém, se essa tarefa é urgente, se essa tarefa pode ser feita amanhã, depois de amanhã, se essa tarefa pode ser melhor feita por outra pessoa, quanto você vai pagar por isso. Isso é uma gestão de tempo e é algo obrigatório ao empresário. Muita gente pensa, o empresário não precisa ser líder, o empresário pode ser chefe. Pode, mas tudo tem um preço. Existe o preço de ser chefe e existe o preço de ser líder. O líder, ele possui mais liberdade. O líder, ele até possui um ar de mistério, é algo que eu estou lançando no meu segundo livro, né? Porque o líder, ele sabe o que a equipe dele toda quer, o que a equipe dele toda sonha. Porque ele serve a equipe dele. Sendo assim, ele conhece tudo. O chefe não. O chefe não sabe o que a sua equipe tá pensando. Esconde as coisas dele, né? Principalmente esconde, pô. O chefe nunca vai saber o que o funcionário tá pensando. Isso. O líder sabe. O líder tem uma noção. Claro que vão ter as pessoas que escondem. Os dissimuladores, os mentirosos. Ninguém tá livre disso. Jesus foi traído, imagine a gente aqui. É normal. Mas vai acontecer. Então, você escolhe. No meu livro, existem os dois caminhos. Do chefe e do líder. Você pode ser rico das duas formas. Cabe a você escolher. Caraca, muito bom. Desafio que você enfrentou, qual foi? Eu acabei pulando, né? Um desafio muito grande que eu achei, você já participou disso, foi o multinível. Sim. Que eu vi Robert Kiyosaki indicando, Donald Trump indicando, e depois de ler mais de 10 livros dos caras, eu falei, rapaz, eu vou fazer isso. Vamos ver se isso presta mesmo. Boa. E acabei vendo que é um desafio enorme, um desafio absurdo, porque no multinível não existe possibilidade de ajuda, não existe possibilidade de trapaça, você até pensa. Existe até uns tipos de trapaça, mas não é aquela que vai durar muito tempo. Sim. Mas você precisa fazer. É uma coisa que você precisa fazer exatamente como manda a cartilha. Se não, dá errado. Criar uma equipe nova. Não inventa a roda. Não inventa a roda, exatamente. Não inventa a roda. É um desafio muito difícil. Você vai ajuda muito a disciplina também, né? Porém, fazer o que tem que ser feito, né? Você vai se disciplinar melhor e você vai melhorar mais ainda a sua liderança e vendas ao mesmo tempo. Entendi. Donald Trump e Robert Kiyosaki, ele indica para você melhorar a sua liderança participando de uma ONG, arrecadando fundos e melhorar suas vendas sendo um vendedor. Aí você fala, pô, você é um vendedor e ainda participar de uma ONG e ainda eu tenho o meu trabalho e a minha empresa. Então, faça multinível que você vai poupar tempo. Agora você falou uma coisa aí de vendas, e vendas é uma habilidade que a gente aprende muito dentro do multinível. E sempre vai aprender cada vez mais, né? Isso. E aí eu quero te fazer uma provocação, porque eu já ouvi falar, e eu não sei se é verdade, quero que você me diga qual é a tua opinião sobre isso, diz que dono de posto de combustível não precisa saber vender. Porque as pessoas, elas compram, né? Igual a supermercado, que as pessoas têm que comprar. Fala um pouco sobre isso. É verdade isso aí ou tem que saber vender também? É algo que eu mesmo já falei. Mas assim, e não é ao mesmo tempo. Por quê? Porque você possui concorrência.
e você trabalha com o mesmo produto, exatamente o mesmo produto. Não pode mudar. Se mudar, você tá fora do padrão e você vai até preso, entendeu? Porque é lei, o Estado regulamenta, a Agência Nacional regulamenta também. Então você é fiscalizado só nessa parte por 4 setores, a ANP, IBAMetro, se você for fora da Bahia é em metro de algum estado, PROCON, que mais pode lhe fiscalizar nesse tipo de âmbito? Vigilância sanitária, não? Não. A vigilância sanitária ele fiscaliza, mas não no âmbito que eu tô falando. Mas esses 3 âmbitos eles lhe fiscalizam nos mesmos quesitos, entendeu? Caraca. Então só aí você tem 3 fiscalizações iguais. Apertando sua mente. Apertando sua mente. Então você precisa ter um diferencial. Porque a pessoa vai abastecer no qual seu diferencial, posto. Velho? Porque a pessoa vai abastecer no seu posto. Em vez do meu. Cara, porque ela vai deixar de pagar menos. Eu não sou referência. Na rede eu não preço. sou referência pra isso. Eu tô falando isso sim, na boa mesmo. Eu não sou referência pra isso. Eu abasteço aonde vai, sabe? Não, mas eu tô lhe fazendo perguntas hoje, inclusive, eu tenho um aplicativo acho que é Shellbox, que sim. eu acabo fazendo. Sim. E fazendo lá, porque acumula, dá um descontozinho, mas pra ser bem sincero, eu não sei nem se vale a pena esse desconto com relação aos preços. Não vale, né? Eu imagino também. Mas tipo assim, acaba não tendo um critério, uma força nessa escolha. E aí, dentro dessa questão de posto de combustível, a galera tende a falar assim, vai procurar sempre o mais barato. Ou não. Geralmente, o mais barato ele tem o seu público, existe o público também mais elitizado, existem vários públicos, entendeu? Uhum. Porém, eu dou um exemplo, até postei esse vídeo hoje, coincidência. Menor preço, o slogan da menor preço é ter o menor preço e ter a qualidade. Você vai ter o preço mais barato sem perder a qualidade. Sim. Esse é o nosso slogan, é o nosso emblema. A gente se propõe a fazer isso e fazemos, de fato. Mas pode existir outra empresa que o slogan dele não seja o preço, entendeu? Se você vê, existem concorrentes nossos com preço mais alto. Às vezes ele possui o quê? Um tipo diferente, sei lá, de estrutura física, um tipo diferente de arquitetura, um tipo diferente de bandeira, de slogan. Cada um vai escolher a sua forma de atuar no mercado. Porém, o produto é sempre o mesmo. Eu até já falei essa frase também, que no ramo de combustível a gente não precisa vender. Por quê? Porque quem vende é a placa, né? É o preço. Além do preço, a estrutura do posto. Pela estrutura, a pessoa já vê se o nível dele... Localização também não é... Influencia, claro. Na verdade, não é nem influenciar, mas tipo assim... eu queria que você me falasse aqui o seguinte... Quais seriam os fatores, a gente falar de 80-20, a lei de Pareto aí? Sim. Qual seria o 20%, o ponto principal que corresponde a 80% do resultado? Seria ponto, seria preço, seria bandeira, seria estrutura? Porque posto de combustível não é um tipo de produto que, por exemplo, vai ter delivery. A pessoa ela precisa se dirigir lá e abastecer. Porque hoje em dia o delivery ele destruiu essa lei de que o ponto é o principal do empreendimento, né? Do marketing. Mas no posto de combustível, isso continua. Isso continua a vigorar. É a máxima que continua. A gente tá falando aqui dos 8 P's, né? Exatamente. O ponto influencia, o ponto aliado ao fluxo, né? Se você está olhando o ponto, você está olhando o fluxo. O preço, a visibilidade, quem está ao seu lado. Por exemplo, às vezes você tem um ponto extraordinário, mas do lado do seu ponto tem 5, entendeu? E aí talvez não seja bom porque você vai dividir galonagem. Mesmo que você possua o menor preço, mesmo que a sua bandeira chame mais atenção, sempre vai ter alguém que vai abastecer do lado. Às vezes um concorrente despertou um boato dizendo que você adultera, as pessoas acreditam, entendeu? Que eu vejo que isso também é uma prática muito comum no mercado, né? Você quer queimar alguém, você vai lá, levanta um boato, levanta uma fake news. Isso, e é fácil demais, mano. O povo gosta desse tipo de notícia. De notícia falsa, né? Quem nunca espalhou notícia falsa? Sim. É normal, acontece. Mas, inclusive, a menor preço, como o slogan dela é a qualidade, a gente, a nossa empresa nas redes sociais, a gente coloca lá a informação mostrando que você pode pedir o teste de qualidade, seja da bomba, para você saber se ela está
despejando a litragem correta, seja do combustível, para você ver a qualidade do combustível, se realmente está dentro dos padrões da ANP, Ibametro e Procon. Vocês têm Instagram? Tem, sim. Vocês fazem movimentação lá, faz tráfego, alguma coisa no Instagram, não? A gente faz o básico na campanha, entendeu? Porque é mais para poder assessorar esses clientes mesmo. Porque tem muito cliente que basta ele entender como funciona o mercado, entender as leis, ele passa a se fidelizar e até a combater essas fake news, né? E a nossa rede também ajuda a combater as fake news. Entendi. São lojas em Feira de Santana, Bahia... Bahia, né? Tem um fora da Bahia que é em Sergipe, em Instância, mas Mas é esse bem apenas próximo. um só, no caso. Sim. O geral é Bahia. É. Show de bola. Bahia, na verdade, é perto de Salvador, né? Salvador, Feira de Santana, Lagoinhas, Camaçari, Itacimirim, tem Santo Estevão também e Itaberaba também, que é um pouco próximo. Você tem irmãos? Tenho. Tem quantos irmãos? 3. Todos 3 dentro da empresa? Sim. Falam, seu pai também? Sim, todo mundo. Pronto. Fala um pouco sobre os desafios de trabalhar numa empresa familiar, que é outro ponto também que tem muitos empresários que participam aqui, que assistem toda segunda-feira. E sempre que eu trago um empresário aqui, eu trago pra você de casa aí aprender com alguém da vida real, pô. Como é que os caras lidam com essa situação, sabe? E aí, às vezes tem pessoas que falam assim, eu não quero mais trabalhar com meu pai, eu não quero mais trabalhar na empresa do meu pai, não sei o que, da minha... Cara, tudo é a forma de se trabalhar. Sim. Então eu queria que tu trouxesse aí quais são, na tua visão, que você também para mim é um cara técnico, Sim. como palestrante, como mentor, como leitor assíduo, escritor Sim. também. Mas qual é a visão que você vê, quais são os maiores problemas que tem dentro de uma empresa familiar? E se possível, como é que vocês resolveram isso? Ou qual a dica que você dá pra galera pra evitar esses conflitos? Porque eu imagino, qual a idade do seu pai? 58 anos. 58, você 35, existe um pequeno delay ali de visão. Sim, e é natural ter esse choque. Eu tive natural, esse choque também com meu pai também. Só que graças a Deus eu fui inteligente e entendi que a gente junto, a gente ia muito mais longe. É o que eu digo sempre, sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. Então às vezes orgulho, ego quer bater de frente e às vezes vocês vão ter mais força se unindo. Exato. Então só que a galera às vezes pode estar ouvindo, mas como? Traz um pouco disso pra gente. Eu já vou trazer quebrando o paradigma, né? Que todo mundo fala que trabalhar com família é péssimo, que não funciona. É um paradigma, eu acho que é mais uma falácia como a maioria dos ditados populares. Trabalhar com família existe o lado bom e existe o lado ruim. Assim como todos os... se você trabalhar com alguém desconhecido, também vai ser bom e vai ser ruim. Uhum. Se eu falar isso, eu vou estar discordando da minha própria teoria. Por quê? Porque para você conseguir sucesso na sua vida, você não vai ter tempo para estar debatendo ditados populares, para você estar discutindo o seu cenário. Você precisa entender o seu cenário, não discutir. Não adianta você discordar do Brasil ser socialista, como eu estava falando mais cedo. Não adianta você discordar que o governo toma conta de tudo. O que adianta é você entender e trabalhar nisso. Entendeu? Por exemplo, você não tem um bom relacionamento com seu pai. Procure melhorar, procure entender ele. Eu e meu pai somos parecidos demais, não só fisicamente, como na forma de falar, na forma de agir. Porém, meu pai veio de uma geração anterior. E eu preciso compreender isso. Assim como meu pai compreende que eu também vim de outra geração, vim de outro cenário. Meu pai possui uma empresa de tamanho extraordinário. Na época dele ele começou sozinho. É diferente, entendeu? Quantos anos atrás? Meu pai não era 40 pobre, anos, mas 30 não era anos. milionário. Sim. Começou a 30... Eu ver. Acho que foi na minha idade. Por aí. Na minha idade, sim. Imagine. Ó a jornada. Como é que 36 você não anos. vai respeitar essa jornada? O resultado é questionável, pô. Você não pode questionar o resultado, entendeu? Isso aí é coisa de torcida. O Flamengo ganhou e o time tá insatisfeito porque perdeu do Flamengo. Beleza, mas ganhou. E não tem o que se discutir, entendeu? Uhum. Então você precisa aprender a agir. O seu pai pensa de uma forma, você pensa de outra forma, o seu tio pensa de uma forma, sua mãe pensa de outra forma. Você precisa entender a forma que eles pensam. Até porque isso é o mínimo. Você acha isso difícil?
Você sabe que é muito mais difícil entender como é que o cliente pensa, não é não? Com certeza, com certeza, com certeza. Porque você precisa cativar o cliente, você não tá conseguindo cativar quem tá dentro da sua casa. E existe aquele outro ditado, né, que santo de casa não faz milagre. É o ditado que você tem que quebrar isso, meu amigo. Se santo de casa não faz milagre, significa que ninguém confia em você. Então você precisa ganhar a confiança de quem tá próximo de você. E a gente tá quebrando isso a todo tempo. É tanto que o Visão Empreendedora, o nosso podcast, eu só trago os santos de casa. Exatamente. É os empresários daqui. Pô, e isso nasceu, o podcast aqui nasceu dessa dor, velho. Eu curtia muito podcast, né? E aí quem eram os podcasts que eu assistia? Pô, Joel J, Sim. Abílio Diniz, aí eu via Flávio Augusto, aí pegava um podcast de Jorge Paulo Leman, e aí ouvi muita coisa boa de Professor Falcone, grande mestre, muita aula, sabe? Beto Siqueira. E aí eu comecei a ter vontade, cara, de ouvir a história de Luizinho, da Messan. Sim. Pô, de Brito, da Farmácia Brito. Pô, de Geraldo ali da Biscoito Itália, velho. Bem melhor. Pô, uns caras daqui, vida real, sabe? Mais próximo da gente. Nada contra os caras lá, mas tipo, pô, Jorge Paulo Leman falando da operação dele é muito distante pra mim, pô. O cara é dono da maior cervejaria do mundo. Sim. Sabe? Então é muito distante os negócios. Eu vou chegar mais perto dele, mas ainda não é agora. Então, mas é importante a gente ouvir essa galera. E por isso que toda segunda-feira eu trago um convidado, um empresário mesmo, vida real, compartilhando os seus desafios, as suas lutas, as suas dificuldades, como venceu, como superou, para que você possa estar aí em casa ou na academia ou no trabalho recebendo esse conteúdo de valor, tá? Eu quero até aproveitar essa pausa aqui que eu falei do podcast para dizer que esse episódio aqui ele está sendo feito no oferecimento da LS Joias. E eu sempre gosto de agradecer e parabenizar os colaboradores, os donos, os funcionários, os clientes, os amigos da LS Joias, porque é uma empresa que apoia... cliente aí, ó. É uma empresa que apoia o empreendedorismo. E Manuel trouxe aqui no início desse podcast o como, e eu quero até que você fale sobre isso agora, por isso que eu tô parabenizando aqui a LS Joias, por ela apoiar o empreendedorismo. E eu digo sempre, cara, que no Brasil a cultura, a educação nossa, por isso que pra mim você já foi diferenciado, porque você de criança você queria ser empresário. Sim. Mas não é comum isso, porque o empresário, ele é rotulado de sonegador de imposto, de explorador da mão de obra. O empresário, no Brasil, pô, criou-se um negócio que o empresário tem vergonha de dizer que tem lucro. Lucro parece que é pecado. Sabe? E lucro é fonte de riqueza, lucro é fonte de prosperidade. Maior que o governo quer que a gente pense. Pô, quando você tem lucro, você cresce, você amplia, você monta outras empresas, outros negócios. A falta de lucro é um grande problema. Exato. A falta de lucro não. Mas culturalmente nos ensinaram isso. Eu não sei se você pegou um pouco disso, dessa rotulação até na escola. Quando demais, o pai ali o pai empresário, não sei o quê, e há uma discriminação, me chamavam, né? de burguesinho, pô. Aí, o burguesinho chamava. Naquela época. Caraca, olha como a escola, que não era pra ser, ela ensinava. A gente vê, pô, no meu tempo, hoje eu espero que já tenha mudado, mas não sei se mudou também, né? Você é otimista achar que já mudou. Mas no meu tempo, não se falava incentivar você empreender, incentivar você ser empresário. É tanto que vários filhos de empresários vão ser médico, vão ser advogado, vão ser outras coisas e não querem. Inclusive eu já conversei com alguns que não queriam o negócio do pai, pô. Sim. Ao que você atribui isso, velho? Ao que você acha que leva, tipo... Aí eu vou mais pra PNL, né? Sim. PNL, porque, assim... Eu sempre quis ser empresário, eu já tinha um exemplo em casa de um cara que... Um exemplo bom. Um exemplo ótimo. Isso. O cara começou do nada, arriscou até o que não tinha e criou um império. Então eu vi isso ao vivo, entendeu? Não dá pra dizer que... Não dá pra desver. Não dá pra desver, exatamente. Eu vi isso, meu pai vive isso. Boa. Meu avô vive empresariar também, Osmar Torres, é o mesmo nome até.
Meu avô é um vendedor nato. Meu pai é mesmo? empresário nato, é. E então eu tinha esse exemplo. Porém, eu tinha uma curiosidade, velho. Que é algo que me fez ser pensar um pouco diferente da grande maioria. Que era o quê? Como eu já queria ser atleta, queria ter um corpo bonito, eu falava, pô, pra ser empresário e rico, eu vou precisar ter tempo. Eu tenho que entender o que é que os caras fazem pra não precisar gastar tanto tempo. E eu sempre analisava empresas grandes e o cara tocando terror, fazendo o que quiser. Eu falava, rapaz, se esse cara fez... É possível, é porque dá certo. Se alguém tá fazendo aqui de uma forma diferente, é porque tá fazendo errado. E quando eu comecei a faculdade e terminei o colégio, eu comecei o curso de administração. Foi até uma briga porque eu quis sair do curso, meu pai até ficou retado comigo. De ADM? De ADM, é porque ele não tinha noção, né? Naquela época a gente não tinha noção do que era a doutrinação na faculdade. Era a gente não tinha acesso a tanta informação. Então ele achou um absurdo eu querer sair do curso para poder estudar direito, que eu sou formado em direito, não sou formado em administração. No curso de administração, eu só via coisa inútil em relação ao empresário, entendeu? Porque eu via muito conteúdo que não se usava na prática. É isso que eu falo, empresário aprende com empresário. Exato, e assim, eu só via falar de Karl Marx. Eu falava, porra, eu quero ser empresário, o que é que eu quero saber sobre Karl Marx? Karl Marx é só como não fazer, né? E eu achei um absurdo, entendeu? Em várias matérias, Karl Marx. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada aqui, esse curso tá errado. Você já tinha esse posicionamento político? Não, na verdade... Não teve um pezinho lá, não teve vontade de pisar lá, não? Na esquerda, não? Não, velho, eu sempre odiei a esquerda, mas eu não tinha consciência, pô. Eu me achava um cara burro, até porque eu só tirava nota ruim mesmo, porque eu não gostava do conteúdo que se passava, não gostava de estudar. Mas naquela época eu não tinha consciência de qual era o motivo real. Eu achava que era burro e que não aproveitava nada mesmo em relação ao conhecimento. Eram os rótulos, né, que a gente tinha. Os rótulos, exatamente. Pô, na quinta série eu fiquei em 9 recuperações, pô. Na sexta eu fiquei em 9 recuperações. Eu era tido como burro também, pô. Eu também, eu fui pior aluno da sala. Eu só gostava de jogar bola, pô. Sim. Aí na faculdade eu continuei tirando nota ruim por causa das matérias também que eu não gostava. Quando comecei o curso de Direito, no início até me bati um pouco, mas depois fui me ajustando. Até que eu me formei no curso de Direito, eu mudei até de faculdade, né? Transferi de uma para outra. E aí foram novos professores, novas pessoas. Na nova faculdade que eu fiz, a galera me achava inteligente. Eu ficava, oxi, o que esse povo tá vendo que eu não tô vendo? E aí eu percebi que minha inteligência vinha de quê? Do esforço, véio, da leitura. Eu gostava de ler. Meus colegas, ninguém lia, pô. Lia uma apostila, outra, eu pegava o livro inteiro pra ler, que eu tinha curiosidade. Por que esse cara pensou isso? Começava a ler. Eu fiz o curso de Direito e eu li todos os livros do curso de Direito. Caraca. E achava que isso aí, eu achava que isso aí era obrigatório, mas depois que eu me formei, que eu fui parar pra perceber, ninguém leu nada. Daí que eu parei pra pensar, falei, rapaz, eu não sou tão burro assim não, mas assim ainda deixei pra lá, ainda vivi a minha vida, eu focava mais. Eu era também presidiário, eu era empregado. Eu também como presidiário. Eu era empregado que eu buscava ser melhor do que os outros. Apresentar aquele cara que quer ser o especialista, quer ser melhor que todo mundo. E no início tá certo, você realmente precisa ser especialista para ser empresário. Mas depois você precisa se libertar disso, senão você vai ficar travado. Você fica preso. São as fases, pô, são as fases. O mundo empresarial é um mundo de fases, você vai passar por várias fases. E aí eu sempre queria ser melhor, tanto que na época que eu fui frentista eu botava pra arrombar, não deixar, se aparecesse o carro eu já corria pra atender. Quando trabalhava na pista Você chegou a trabalhar como frentista? Sim. Pô, que massa, isso é bom. Isso eu tenho que trazer isso aqui pra cá, pô. Trabalhei no Recursos Humanos, mudei totalmente o setor de Recursos Humanos. Porque na verdade, o que é que acontece? A galera que tá em casa fala bem assim, pô, o cara é filho do dono do posto. Sim. O cara vai chegar por cima. Não, pô. Ele vai chegar lá só contando dinheiro. Então a realidade não é assim, fala a verdade pra galera aqui, pra galera entender aí que você... pode até ser que algum empresário tenha essa mentalidade e coloque em prática, mas eu acho que não vai funcionar. A forma que meu pai fez foi correta, me colocar lá embaixo pra aprender tudo, entendeu? Da operação, tudo, né? As malandragens principalmente. Boa. Mas eu conheço toda a operação, pô, de cabo a rabo. Fui da parte fiscal, fui da parte interna, de várias fases, então passei por todos os setores e procurando sempre ser o melhor. O que a pessoa fazia em uma semana, eu fazia em um dia. Eu sou psicopata pra isso, eu sempre
como eu era atleta também, eu sempre procuro ser o melhor. Sim. Sempre. Tô fazendo aqui, O eu fico... espírito competitivo Competição, é muito grande. Aí eu penso, pô, dá pra fazer isso de um jeito melhor. Vou tentar, vou testar. Até acertar. Quando eu acertava, que aí eu começava a melhorar, já deixava o setor redondinho, acabava o pessoal me reconhecendo e me promovendo, entendeu? Entendi. Fui sendo promovido. Fui supervisor também. Supervisor, fazia aferição, muita gente me viu aí. Já atendi tanta gente em feira. Pô, que massa. Já atendi Luizinho várias vezes. Já abasteci o carro dele, depois você pergunta a ele. Olha aí. Já atendi muita gente. E como supervisor também, foi o trabalho que eu tive como supervisor foi a minha base para fazer essa operação. Quando eu virei diretor, que é diretor vice-presidente, para poder deixar os funcionários todos alinhados com o que o patrão queria, entendeu? Que é meu pai. Entendi. Foi a base de supervisor que me fez ter o conhecimento para chegar onde eu cheguei. Excelente. Quando você quer colocar já por cima, você perde. Na verdade, é um desfavor que você faz pro cara. Pra seu filho até. Você coloca ele e ele não tem acesso ao que acontece na vida real. Mas isso aí, na verdade, é um mito. O povo pensa assim, mas na prática não é. Porque se ele fizer isso, ele vai ver que vai dar errado e aí ele vai botar lá pra baixo de novo, entendeu? Não tem jeito, pô. Tem pra onde O que o povo pensa é uma coisa, a realidade é outra. A realidade é outra. Se você tá embaixo e você pensa dessa forma, é por isso que você tá aí, entendeu? Você precisa aprender com quem chegou lá. Deixa eu fazer uma pergunta pra gente mudar de assunto aqui. Seu pai aceitaria estar aqui gravando esse podcast, falando da história dele? Meu pai não é muito de dar entrevista, ele é bem fechado pra isso. Show. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu imaginei isso. Sim. E aí é justamente falando pra galera que tá em casa nos acompanhar pra ver o quão difícil é, às vezes, a gente trazer empresário pra cá. Ah, é difícil. Porque muitos empresários pensam como teu pai. Exato. E ele não quer. Mas meu pai, na verdade, é por ser fechado, não gostar de dar entrevista. Porém, o que você tá falando eu entendi. Que são os empresários que acham que vão estar entregando ouro. E tem uns que são tímidos também, pô. Tímidos, exatamente. Às vezes não é por mal vontade, é porque é tímido. Tipo, a gente já tá mais... Isso. mais conectado com essa tecnologia, com as câmeras, com o podcast. A fala é uma habilidade treinável, né? Isso. Uma pessoa que me treinou muito pra isso foi nosso amigo Fred, acho que você conhece, ele falou até pra eu mandar um abraço pra você aqui, Fred Simões. Fred Simões. Ah, sim, pô, Fred, irmãozão. Fred me treinou muito na fala, que foi no Na multinível. luta também, né? Na luta a gente teve o mesmo mestre, mas fomos de épocas diferentes. Ah, mas você dá pau Fred nele? já tava em outra vibe, rapaz, Fred é duro. Fala aí se dá pau nele, que aí eu vou falar com mais força. No jiu-jitsu, acho que não. Em cima eu posso ter uma chance. No jiu-jitsu tá difícil. Grande abraço, Fred. Aí já rolou, pô? Fred é barril. É mesmo? Fred é barril no jiu-jitsu, é doido. Caraca. Pesadelo. Ali é gente boa. Pesadelo. Gente boa. Vamos até marcar pra depois trazer ele aqui também no Visão E eu Empreendedora. treinei no multinível, pô. Eu não tinha rede social aberta. Pra falar a verdade, eu fiquei um tempão sem Instagram, rede social, que eu nem gostava. Eu só abri Instagram pra poder vender. Sim. E se você não gostou disso, é melhor você usar isso pra você aprender. Porque se você usar o Instagram pra consumir, você vai precisar de um poder de compra muito grande, né? Então é melhor aumentar seu poder de compra, né não? Vendendo. Vendendo, exatamente. Eu abri Instagram para poder vender, para poder apresentar os meus produtos. Eu percebi que a rede social se tornou uma grande oportunidade, porque na nossa época, quando a gente era jovem, a única forma de você difundir, expandir uma marca ou empresa era pela televisão. Sim. E o custo... Absurdo. Como eu falei que a gente vai mudar o assunto aqui agora, a gente já tá chegando ao final do podcast. É muito rápido. Quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido. Demais. Mas eu queria que a gente falasse aqui um pouco sobre os negócios que você atua hoje. Sim, então, que a gente falou de livro, falou de palestra, falou de mentoria. Aí tem a rede de postos. Sim. Aí tem... Você advoga, não? Não advoga tirei o não. AB não. Aí... Mas eu me tornei corretor também. Corretor de imóveis também? Um ano e meio nessa área. Um ano de crédito. Show de bola. Vai fazer um ano ainda. Show de bola. Então você atua como corretor também de imóveis? Também, corretor, construtor, tem uma construtora também. Tem uma construtora mas também devagarzinho, mas vai. Boa. Vai voltar aí a atuar. Boa. Aí eu tô com a parceria de alguns empreendimentos. Até com meu tio, Newton Torres. Uhum. Loteamento tanto no bairro Campo Limpo, ao Asa Branca, quanto na Artemia Pires. A gente está em pré-lançamento. O projeto oficial em breve vai ser lançado. Mas o cliente que quiser, ele já pode comprar. Já pode fazer sua compra. A compra
pagou a entrada, a construção já é de então imediato. tá a empresa familiar. O cara trabalha com o pai e trabalha com o tio. Então não tem problema em empresa familiar. É só a mentalidade. Desbloqueia a tua mentalidade. Que dá tudo certo. Exatamente isso, pô. Se você focar no problema, você só vai encontrar problema. Vai encontrar isso mais é uma problemas. máxima do mundo das corridas, você sabia? Automobilismo e motovelocidade. Se você focar, quando você faz uma curva, o diferencial para você fazer a curva mais rápido é você focar na saída da curva. Se você focar num ponto fora disso, você vai sair da pista, bater o carro, cair de moto, entendeu? Diz que como é que fala o nome do cara que faz motovelocidade? Piloto, né? Manuel, além de empresário, empreendedor, escritor, leitor feroz, 538 livros, faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de muay thai, o cara ainda é piloto de motovelocidade. Isso. Diz que na curva tem que acelerar, Com certeza, pô. Tanto carro quanto moto, que eu também sou piloto de kart. Tanto carro quanto... É piloto de kart também. Fui campeão e converti pra moto agora, mas você precisa acelerar. Na parte das motos vai ter um tempo que você vai estar com... Eu chamo tempo de respirar, né? Mas existem outros termos. Que a moto pra mim, ela tá respirando. Que ela tá tomando ar, vou poder acelerar de novo. Você chegou na reta, freou, se posicionou, entrou na curva. Quando você vai entrando na curva, você vai começando a chegar no ponto de tangência que você pode acelerar. Eu, sinceramente, tô acelerando até antes. A vontade de passar o cara da frente. Até porque às vezes pode ser que eu não esteja... Já pra tirar a diferença ali, pra no tirar caso. a diferença. Quanto menos tempo você tira, mais você alcança as umas pessoas. motos dessas chega a dar que velocidade? Rapaz, nessa última etapa que eu corri, eu tava colocando 280 na reta. Na reta principal. Me deu medo até aqui, meu amigo, agora. 280? 280 por hora. Você já colocou? Oxe, várias vezes. Eu tô falando normalmente. Cara, véio, que doideira é 280 essa, bicho? na reta, e você aí freia. não dá medo não, velho? Uma vida boa da porra, cheia de coisa boa pra fazer, jovem. E o cara fala, pô, se acabar com 280, não nada mais. E esses são os momentos que a gente tá olhando, né? Porque não dá pra olhar o tempo todo. Então tem ainda um risco de dar uma subidinha ainda. Tem um risco, porque, na verdade, quando você... Eu tô me acostumando com essa moto, né? Foi minha primeira corrida oficial com ela. Que moto é? É SRED 1000, Suzuki GSX R1000. Eu tô me acostumando com ela ainda. Aí acho que eu vou correr melhor na próxima etapa. E você alcança o ápice da pilotagem quando você esquece a moto. Você precisa pilotar como se você fosse o principal, entendeu? E não a moto. Porra. É diferente, você que vai sair, se posicionar pra moto lhe seguir. É só um veículo que tá ali conectando ao asfalto, entendeu? É um meio de lhe conectar ao asfalto. Moto velocidade é isso, por isso é tão prazeroso, né? A gente possui a sensação de que tá voando. Caraca, mas tá voando, mano. 280 por hora, tá voando. E com o joelho e o cotovelo arrastando no chão, a sensação é maior ainda. Cara, zero vontade, velho. Zero vontade. Eu prefiro estar gravando podcast aqui contigo, bicho. Lá na hora que você tá acelerando 280 por hora, não dá vontade de estar em casa, na poltrona, lendo um livro, não, velho? Dá não, velho. Você já me deixou ansioso aqui pra próxima etapa. Vai ser dia 11 de julho, tá perto. 11 de julho? É. Que massa, velho. Dia 12 o sprint, dia 13 a corrida principal. Aí no autódromo, tudo. Autódromo. São quantas motos que correm assim? Numa corrida normal? Eu já peguei a etapa que tinham 50 motos. Caraca. Eu gosto quando tem mais motos, né? Mas tem etapa que vão dar 20 motos, 30. Aí você fica em 20º, 30º lugar, ou como é? Na última eu larguei em 20º, empurrando a moto, porque quebrou a mangueira da embreagem. Aí eu tava sem embreagem, tinha que ligar ela no tranco. Sim. Aí larguei em último e terminei em 5º. Caraca, velho, sério? Sério. Sem embreagem. Aí eu vou dizer assim, não vou dizer, então você é bom não, então você é doido mesmo, velho. É doido. Porque deve ter um bocado de maluco lá acelerando. Tem. E aí tem que ter um mais doido ainda pra acelerar mais pra ainda. ver quem é o pior. Caraca. Aí o cara fala assim, empreender tem adrenalina. Adrenalina tem aí. Numa moto dessa a 280 por hora, caraca, velho. Sem embreagem. Sem embreagem. Você já conseguiu reduzir a marcha de um carro sem embreagem? Só no controle ali Carro da manual? aceleração, né? Sim. É difícil. Não, já passei, né? E pra reduzir? Não.
Imagina isso numa corrida. Putz. Mas pra Agora mim... vocês têm um professor, tem um instrutor pra isso? Tem, Como foi? professor. Como é? Tipo assim, Grande Asen Riley, da Paraíba. Paraíba, né? É. Pô, que massa. Aí, tipo assim, o cara, pô, quero correr, aí, tipo, exemplo, eu quero agora pegar uma moto aí agora. Sim. Amor, vou comprar uma moto aí, viu? Vou pegar a indicação aqui de Manuel, a gente vai, vou ver se eu me preparo. Tá seguro. Qual é o próximo passo? Aí o cara tem que, é um curso... Lá tem um curso, além do curso... Eu tô te perguntando Sim, isso e eu sim. quero que você me traga a real, porque eu fico sem entender como é que o cara terminou de ser ele é médico, ele é dentista, ele abre uma empresa. Sim. Fala, mas você aprendeu aonde ser empresário? Aí em lugar nenhum, e vai ser empresário, vai dar errado, pô. Um bocado de cara, ele quer ser empresário sem aprender a ser empresário e vai dar errado. Aí eu falo assim, pô, é a mesma coisa que o cara abrir uma empresa, o cara pegar 300 mil, pega 1 milhão e abre uma empresa. Aí o cara fala assim, velho, paga uma mentoria. Não, vou pagar mentoria não, eu sei como é a empresa. Aí, tipo assim, aí você, pra mim, é semelhante a você ir querer, vou correr de moto agora, eu aqui. Vou comprar uma moto e vou correr. Vai dar merda, velho. Vai, com certeza. Precisa ou não precisa de um instrutor? Precisa, com certeza. E equipamento básico também de proteção. Isso que eu ia falar. Você precisa ter a bota, o macacão de peça única, porque macacão de 2 peças não é permitido em autódromo. E capacete, óbvio, luva também. E aí você se inscreve no curso com o professor que ele vai te ensinar, com o diploma e dependendo do diagnóstico que ele vai te avaliar, aí você pode competir, entendeu? Entendi. Eu consegui competir porque eu fui de 400 e na minha primeira competição eu já fiz um tempo de 1000 cilindradas, entendeu? Não profissional, mais de 1000, já normal, só que mais avançado. Daí, hoje em dia eu tô competindo de 1000 cilindradas. Aí fui para o de 1000 normal, mas já fiz o tempo também de profissional. No campeonato profissional tô em 3º lugar. Entendi. Pode ser que eu passe. Vamos ver largando na frente se vai ser melhor, né? Vai ser melhor. E com embreagem. Vai ser melhor, você vai ser campeão. Mas se cuida. Não coma minha pilha não pra ser campeão e acelerar demais não. Eu falo igual a comercial de cerveja. Aprecie com moderação. Vá devagar, pelo amor de Deus. Vai devagar não. Pô, como é que vai fazer volta pela cidade? Vai devagar, não dá não. Aí tá tudo errado. E com embreagem. Eu não consigo nem dar conselho pra esses caras, velho. Eu não consigo nem dar conselho. Mas você deu um exemplo que eu acho ótimo, porque eu também tô no setor de corretagem imobiliário. Sim. E tem um produto mesmo que eu apresento, que é da Caroso, grandes parceiros meus. Você até conheceu, né? O episódio deles saiu agora, então já tá no aí. Você que tá assistindo agora o episódio de Manuel Torres, ele vai citar agora um exemplo aí da galera do Caroso. Sim, Francisco e Leandro. Que tiveram aqui pode pesquisar aí no canal, no YouTube aí que tá lá. Qualquer coisa até vou pedir pra equipe aí já colocar o link na descrição aí. Pronto, exatamente, inclusive vão estar em São Paulo com a gente, pô. Exatamente, vai ser top. E o produto deles eu até prospecto usando a minha experiência de empresário. Boa. Porque tem muita gente que quer empresariar, até acumulou um capital para empresariar. Sim. Mas quando eu vejo a experiência e que vai se dar mal, eu falo, cara, faz isso aqui, que tu vai segurar teu dinheiro, vai ter tua renda. Vai ter retorno e não vai ter dor de cabeça. Isso. Até porque eu mesmo, na corretagem que eu tô ganhando de comissão, eu também tô investindo com os meninos aí, entendeu? Boa. Porque é um produto top. Qual é o comércio que você investe 300 mil reais e você possui um retorno de 1,5% ao mês? Não é difícil você investir isso e receber um retorno desse de imediato sem dor de cabeça. Com dor de cabeça você pode receber até mais. Claro. Mas... com muita dor de cabeça, dor de cabeça e pode acontecer muitas surpresas, risco, né? Também. Risco, exatamente. Porque é diferente, velho. Uma coisa é você ser empresário, outra coisa é você ser investidor. Investidor, exatamente. É diferente, não dá pra comparar. É diferente. No negócio, na empresa, há uma possibilidade de te gerar mais lucro, mas há uma possibilidade de risco muito grande. Inclusive, eu queria te perguntar, você já tomou algum prejuízo? Qual foi o maior prejuízo que você já tomou? Rapaz, já tomei vários. Recentemente tomei um também. Eu não posso nem citar, né? Porque acho que vai dar muito conflito judicial, talvez sim, talvez não. Então é melhor nem citar. Porque eu tô falando mas isso já tomei porque muito prejuízo. O Visão Empreendedora, Manuel, ele é um podcast do empresário. Sim, sim. Quem é empresário tem que assistir isso aqui toda segunda-feira, pô. Sim. Porque aqui ele vê o empresário e fala assim, não, já tomei prejuízo, pô, já tomei muito prejuízo. Porque quem tá de fora acha que é um mar de rosas. Sim. Acha que é tudo fácil, que não tem prejuízo, que não dá dor de cabeça, entendeu? Sim. Então eu gosto de fazer essas perguntas pra mostrar para o cara
Oxe. que Manuel acerta, Cleison acerta, mas erra várias vezes. Ah, meu filho, pra acertar dá trabalho. Eu dou exemplo de Michael Jordan, Neymar, Romário. Fizeram vários gols, vários acertos, mas se você for contar os erros aí, meu... Foram muito mais. Foram muito mais, muito mais. A grande questão Hoje já é tive que nos tanto acertos prejuízo, valeu a pena, né? Tive um carro que eu investi quanto? 250 mil, que era pra vender por 500 mil. Acabou que eu tomei um golpe. Caraca, velho. Um estelionatário falsificou minha assinatura, financiou o carro e deixou gravando pra cima, ainda dei a chance dele comprar o carro. Pô, mano, tava uma margem muito alta não ganhar 100% no carro. Porque eu peguei ele de leilão e reformei, entendeu? Ah, E pô. por coincidência teve um boom Caraca. nos automóveis. Sim. Se não fosse o boom dos automóveis, eu ia gastar 250 e vender por 350. Entendi. Mas aí teve o boom, a tabela subiu pra 500. Você gosta de entendeu? carro? Demais. Gosta, né? É. Porque o cara que gosta de moto assim, aí gosta de carro também. Carro também, eu era piloto de kart, pô. Cara. Mas eu acho moto melhor. É porque assim, depende de cada pessoa. Aham. Num carro, por exemplo, tava dando até exemplo, você conhece o João Arnaldo da Canaã de Feira de Santana? Ele Conheço de nome, mas não tenho Ele aproximação. conviveu não. muito com esse mundo e ele fala o mundo do automobilismo tem um lado bom da adrenalina, da potência, da segurança também, que é mais seguro. Se você cair, você vai estar na gaiola, ou se você bater, você vai estar na gaiola, Sim. não vai ter tanto prejuízo Sim. quanto uma queda de moto. Mas você tá na sauna, né? Quando você tá dentro de um carro, Stock Car ou qualquer outra categoria, são mais de 50 graus, você tem que andar com a mochila de água, bebendo água pra você não desmaiar dentro do carro. Você sabia disso? Não. No mundo da pilotagem assim. No kart não precisa porque você tá a céu aberto, mas Ventilado. carro fechado você precisa ter água para Sabia disso não, cara. para poder se hidratar, senão você pode Tanta desmaiar. mil e uma coisa pra você pensar, você ainda tem que pensar em beber água. Hidratação é porque você fica desidratado, pô. Você tá lá, você acha que tem ar-condicionado num carro de corrida? Não tem, pô. Eu nunca tinha parado pra pensar Imagine nisso. um motor V6, não vamos dizer V8 da Stock Car, mas motor V6 com aquela potência toda, geralmente turbinado às vezes. sim, às Esquentando vezes não. tudo. Esquentando tudo, aquela fumaça Caraca. vindo toda pra trás, você lá Caraca. dirigindo. Você só vai andar em rotação alta. Corrida é rotação alta o tempo todo. Seja carro, seja moto, a nossa rotação é lá em cima. Pra você ter tração pra segurar nas curvas. Por isso que a gente consegue fazer a curva mais rápido. Então o Pô, motor velho, a tá gente em vai alta. ter que marcar outros podcasts. A gente vai ter que marcar um podcast pra falar só de corrida, velho. Só de Seria moto, ótimo. de carro, velho. Ainda Porque trago já a tem um Riley pra aí. gente falar só de livro. Tem. Tem outro pra gente falar de política, porque eu quero falar de política, Sim, falar sim. dessa polarização que a gente tá vivendo toda aí. Cara, tem muita resenha, tem muita coisa pra gente trocar ideia aqui, viu? A hora passou muito rápido, eu já quero deixar aqui esse gancho, Sim, tá? sim. Pra gente poder voltar outras vezes, pra gente conversar. E eu queria só que você falasse, a gente falou do livro no início, né? Mas a galera que quiser adquirir teu livro, como é que faz? Fala o nome do teu livro e faz a propaganda aí. Vende o jabá aí agora, quem quiser Pronto. adquirir teu livro. Se você gostou de ouvir o que eu falei aqui, né? Ou se você não precisa ter gostado, você tiver a curiosidade de aprender o que aconteceu comigo, ou de ter um resultado parecido com o meu, você vai ter a curiosidade de ler o livro. Sendo assim, você pode pesquisar no Amazon. Eu geralmente indico o Amazon, porque é o site que a maioria das pessoas que leem livros compram livros, mas você pode encontrar nas lojas americanas. Eu digo no site, não Sim. no balcão. Lojas Americanas, Casas Bahia, todas essas plataformas possuem meu livro na versão impressa. Qual o nome dele? Porém, no Amazon possui tanto no Kindle quanto a versão impressa. O nome é Filosofia da Prosperidade, 35 Passos para o Sucesso. Filosofia da Prosperidade, 35 passos para o sucesso. Isso, Aí. isso. O cara, vice-presidente da rede de postos Menor Preço, Isso. atleta, faixa preta aí de Muay Thai, faixa preta de Jiu-Jitsu, piloto de motovelocidade e empreendedor em série aí, Campeão corretor feirense de de imóveis. Hã? Campeão feirense de kart. E o cara, escritor também, já leu aí 538 livros, tá com essa meta aí. Ele vai bater 1000 quando? Qual é a estimativa com 40 anos? Não, mais cedo. Pô. Mais Você cedo? É louco, é. Tá louco ou não? É porque eu acho que ano passado eu consegui superar demais minha média, eu li quase 200. Caraca. Mas esse ano eu dei até uma seguradinha. Mas eu acho que menos de 100 eu não leio esse ano. Vai entendeu? namorar, pô. Vai pra academia, pô. Vai fazer alguma coisa. Não fica só lendo, não. Deve ficar em casa só lendo. Não, mas eu leio, se você ver,
num tempo que eu não usaria pra nada. Então. Eu tô ligado. É só, na verdade, é as você pessoas saber que dizem que selecionar não o tem tempo, é porque elas perdem muito tempo sem fazer nada e não percebem. Isso. Porque todo mundo tem 24 horas igual. Exatamente. Cara, quando eu vi isso, eu entendi que o Papa tem 24 horas, o presidente do Brasil, dos Estados Unidos tem 24 horas, o general tem 24 horas. Qualquer pessoa tem 24 horas. O que você tá fazendo dessas 24 horas é que vai fazer a diferença. Exatamente. Por exemplo, eu não perco tempo vendo novela, eu não perco tempo assistindo nada em relação à televisão, não assisto nada. Tem um jornal que é igual a novela também. Jornal é propaganda. Se tá na televisão é propaganda, a gente tá ganhando para alguma coisa. O canal não existe de forma grátis, ninguém lhe forneceu aquele equipamento grátis. Hoje você malha? Malha, pô, claro, não malha, falta academia não. 16 anos sem faltar. Luta. Mas hoje em dia eu não tô lutando cara, não. Esse cara trabalha que hora, velho? Me fala aí, velho. 24 horas, fica aí. Abri o celular aqui, já tem trabalho. Já tá trabalhando. Já tenho que fazer algumas coisas. Massa. É porque dentro da minha mentoria eu falo muito sobre isso, velho. Cara, nenhum sucesso profissional compensa o fracasso familiar. Eu não perco tempo em bar, eu não bebo. Boa. Não bebo bebida alcoólica, entendeu? Então, se você olhar isso aí, eu já ganho muito mais tempo do que a grande maioria, pô. Perfeito. Não assisto nada, moço. Tu sabe que é o cara desligado da televisão, não assisto jornal, não assisto filme, não assisto série. Televisão pra mim é só um enfeite, pô. Perfeito. De casa, não assisto nada. Não tá perdendo nada. E tô atualizado. É foda. É o que eu aprendi naquele livro que a gente falou no início de trabalho 4 horas por dia. Sim. Ele ensina isso. Ele falou pra você ficar um tempo sem assistir televisão e você testar se você vai ficar atualizado ou não. Se você continuar, não precisa assistir. Perfeito. Mas eu já fazia. Cara, chegando ao final, vamos lá para algumas perguntas agora pra gente poder fechar. Primeiro tem alguma pergunta que você gostaria de me fazer? Virar agora host do podcast Visão Empreendedora e fazer a pergunta pra mim? Qual seria essa pergunta? Tem várias. Só escolha uma e deixe as outras ao próximo episódio. Tem várias. Manda aí. Deixa eu ver, vamos parar pra pensar. Quando você acabei sendo surpreendido agora, né? Essa é boa. É porque agora você vira host do podcast. Exato, meu tá amigo. sendo perguntado. Tava bom demais. Sua vez. Então vamos lá. O que... na verdade você explicou na palestra, né? O que fez você mudar pra você sair da visão de empresariário. Mas o que te convenceu que isso seria possível? Pra você sair da vida de empresariário pra um empresário normal? Cara, foi muito desafiador, mas foi eu acreditar no mentor. Sim. O mentor falar pra mim que é possível e eu acreditar nele. Sim. E eu ver pessoas distante vivendo isso. Eu falo isso distante com pesar, porque eu queria ver próximo. Sim. Mas infelizmente hoje a gente até vê mais. Sim. Mas lá atrás, cara, a referência do empresário pra mim era uma péssima referência. Sim. Porque era o cara que era escravo do negócio. Sim. De um modo geral. E hoje eu ainda vejo isso, tá? Na maioria, eu vejo muitos empresários que pra mim eu até não gosto de chamar de empresários, eu gosto de chamar de comerciantes. Sim. Porque, tipo, é uma galera que não vive, que não tem qualidade de vida. Hoje no almoço eu tava com um amigo, só ampliando essa resposta pra você, eu tava no almoço hoje almoçando com um amigo que é construtor, e a gente tava falando de um outro amigo que também é construtor. Só que esse amigo que é construtor, na verdade eu tava com um corretor, na verdade, falando sobre esse cara. E esse cara tá viajando, tá fora do país. Tá com a família, aproveitando a vida. Sim. Eu falei, pô, que top, que massa. E aí a gente lembrou de um outro cara que tem 10 vezes mais do que esse cara. E esse cara não se permite viajar nem pro Rio de Janeiro, irmão. Nem pra Maceió, nem para Aracaju. Aí eu fico olhando assim, eu falo, pô, essas referências pra mim Aí foi mais o que eu não quero. Eu falei, cara, não, eu não quero ser empresário desse jeito, pô. Se pra ser empresário tem que ser desse jeito, eu não quero. Você sabe quem gosta disso? Quem? O Estado. Né? Vai ficar pra ele no final. Pô, velho, aí eu não... Aí, pronto, aí agora você deu um tiro agora no empresariário. Sim. Ô, filho de uma mãe, tu tá trabalhando igual um louco pra quê? Pra Lula, pô. Pô, tua mulher tá envelhecendo, teus filhos tá envelhecendo, você tá envelhecendo. Cara,
Não dá pra você correr de moto lá com 90, 100 anos, não. Não dá pra você andar, Exato. fazer um passeio de barco, fazer trilha, fazer um bocado de coisa. Velho, aproveita, pô. E às vezes o cara não E é aproveita por isso que eu faço agora. pô, tá certo. Sem medo, exatamente. Tá certo. Eu fui uma certa vez, levei meu pai pra um passeio de barco. Cara, meu pai e minha mãe, a dificuldade que eles tinham pra entrar no barco Isso. e pra sair, e o risco. Eu falei, pô, isso não é mais programa pra eles já tem que estar um programa mais tranquilo. E falei, olha, eu falei com minha esposa, eu falei, vamos aproveitar a vida. A vantagem do atleta em relação à pessoa normal é que ele amadurece mais cedo, sabe por quê? Isso. Porque ele se aposenta mais cedo. Boa. Só que ele é obrigado a se aposentar. Entendi. Chegou 30 anos, 32. Você pode chegar até os 40 como atleta, Aham. caso você seja bem pago pra isso. Senão, você não vai conseguir viver disso, entendeu? Entendi. Você é obrigado a se aposentar, pô. Não, o corpo lhe trava, é a biologia, não tem jeito. Excelente. E aí, você é obrigado a fazer alguma coisa. Por isso que eu passei por isso e indico às pessoas. Eu sei da diferença que é. Eu tô com 35 anos de idade. E eu sinto a diferença de quando eu tinha 20. A diferença é absurda. É absurdo. A galera fala, pô, mano, mas você tá em forma, você tem um gás Sim, absurdo. Eu falo, mas é diferente. mas eu tinha um gás mais absurdo ainda quando eu tinha 20. Isso. Quando eu tinha 25, 28. Hoje em dia não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu vivo isso também na prática também. Sim. Cara, Mas finalizando... o cara que ele nunca se testou na vida, ele não tem noção disso. É. Entendeu? Por isso que o esporte é tão importante, Por exemplo, né, o cara nunca se testou na vida, nunca fez um esporte que ele deu o máximo, que ele entregou o máximo, que ele precisou se superar de verdade, Uhum. pra poder ganhar uma etapa. Aí vamos lá, ele descobre a musculação. Musculação é boa, vai lhe deixar bem fisicamente, Sim. a depender de como você faça, talvez até saudavelmente também, que musculação nem sempre é saudável. Mas aí o cara... É muito difícil o cara entrar na musculação e não ter acesso a anabolizante. Vai acontecer. Aí o cara nunca foi atleta na vida e passou a usar anabolizante. Aí ele vai ter aquela falsa sensação de que ele tem aquela força da juventude, que ele tem o gás da juventude, mas não tem, porque ele nunca entregou o máximo quando ele era jovem. Então ele tá com a sensação de que ele tá no máximo, mas não tá. E aí que ele acha que vai viver mais tempo ainda, entendeu? Por isso que ser atleta e se entregar ao máximo é bom demais, porque você sabe o que é a realidade de verdade, pô. Não tem volta, o que passou, passou, meu. Você tem que lembrar do que tá agora pra frente. Usar o passado só como referência pra você não cometer o mesmo erro. Excelente. Mas daí pra frente você vai precisar fazer com o que você tá. Por isso que eu falei até de que trabalhar com família é ruim. O que você tem agora é família, faça, meu filho. Não perca tempo pensando em outra coisa, não. Não procure o bom, não. Vá porque você tem e Vá bora porque pra você cima. tem, exatamente. Exatamente. Pensa aí agora na pergunta que eu vou fazer. Eu quero indicação de 2 empresários para eu convidar para estar aqui no Visão Empreendedora. Quem seriam essas 2 indicações? E enquanto você pensa aí, Sim. eu quero indicar para você que está em casa aí esse livro, ó. Desperte Sua Potência. Esse livro é o meu primeiro livro escrito, tá? Esse livro não conta a minha história, não conta a minha história. Minha história eu vou contar quando eu fizer 50 anos. Aí eu vou contar a minha história. Esse livro não é a minha história. Esse livro é um presente para você, é um mapa para você descobrir como acessar e como despertar a potência que tem dentro de você. Existem muitas pessoas que é uma verdadeira potência, mas ela não se enxerga como tal. E esse livro, ele vem justamente para mostrar que você tem muita força, você tem muita capacidade, você tem muito talento, mas que infelizmente você nunca acessou isso. E nesse livro eu te mostro o caminho, o método que você vai usar, principalmente já começando pelo autoconhecimento, para você entender de fato o grande valor que você tem. Eu tenho muito orgulho de apresentar esse livro, até porque o meu mentor, meu sócio, Joel J, ele fez o prefácio. E Joel J disse que esse livro é um mapa, um guia para aquelas pessoas de fato que quer alcançar alta performance e quer viver de fato a vida com a qualidade que ela sempre sonhou. Então, garanta esse livro, garanta o quanto antes possível. Na minha bio tem, nas livrarias também tem. Desperte Sua Potência. Super recomendo. Manuel, eu já leio. Já leu e recomenda também, né? Recomendo demais. Show de bola. Quem são os 2 empresários que você gostaria de estar em casa, ou estar malhando, ou estar viajando, passeando e ouvindo esse bate-papo aqui nosso no Spotify? Quem é 2 empresários que você tem curiosidade, que você queria, que você vê assim, pô, esses caras ia ser bom pra Cleison, ia ser uma conversa massa. Rapaz, eu tenho várias. Mas
Eu vou pelo roteiro que eu fiz hoje aqui na cidade, viu? Uhum. Vou indicar 3. Boa. Um é o Wellington, da Hipermídias. Não sei se você conhece. Hipermídias. É um cara que ele é até modesto, viu? Pra o patrimônio que ele conquistou. Uhum. E acho que ele é muito bom na oratória também. João Arnaldo, da Canaã de Feira de Santana. Sim. Que eu acho que ele é um cara que, tanto na parte empresarial quanto espiritual, ele tem muito a agregar pra gente. E vou indicar aqui a Alex, da 1911. Sim. Alex da 1911. Boa. Clube de tiro. Show de bola. Que eu passei por lá hoje e acabei até lembrando. Entendeu? Alex é Sou gente grande boa amigo também. tanto de Alex quanto o Rodrigo, parceiros meus, Caveira, 1911. Mas eu digo Alex porque a 1911 já é um clube que já tem mais tempo, já possui mais respaldo. Eu tive com o Rodrigo, eu acho que tem um mês mais ou Sim. menos. Eu tive com o Sim. Rodrigo numa palestra. Rodrigo é gente fina demais, Demais. cara bom. Os dois são meus parceiros. Que massa, bacana demais. Então tá aí 3 indicações. Alex, do Sim. 1911. Wellington, da Hipermídias. O Wellington do Hipermídia e João Jornal Arnaldo da Canaã de Feira de Santana. da Nova Canaã. Nova Canaã que fala? É Canaã mesmo. Canaã, né? Canaã Carnes. Ele é dono também da La France, restaurante La France, e do Top Boliche lá em Salvador, no Bela Vista. Show de bola. Irmão, agora pra finalizar de vez, a última pergunta, eu te dou um espaço pra você deixar a tua mensagem, cara. Sim, sim. Olha pra aquela câmera ali e qual é a mensagem de Manuel Torres para o mundo. Entenda que essa mensagem vai ser transmitida para os 4 cantos do planeta. Tá? Sim, Todas sim. as redes sociais vão transmitir essa mensagem. Ela vai ser traduzida automaticamente em todas as línguas e os 8 bilhões de habitantes aí vão ter acesso. Qual é a tua mensagem que você escolhe para fechar esse episódio do podcast Visão Empreendedora? Pronto, para você que está aí assistindo, a minha mensagem é: entregue sempre o seu melhor. Entregue mais do que você prometeu. O benefício, ele é infinito. Jesus, ele chegou aqui, ele é o nosso Criador e serviu a todos. Use esse exemplo de Jesus. Sirva a todos, não tenha medo de servir. Tenha medo de não servir. Faça o contrário, sirva ao máximo de pessoas. Entregue ao seu máximo, até porque quando passar o tempo, como a gente falou aqui no final desse podcast, talvez você já não possa entregar tanto quanto você pode entregar agora. E você não consegue voltar no tempo. Mesmo que você volte no tempo, a sua estrutura física será a mesma. Você terá a mesma idade. Então, até se você descobrir essa máquina de voltar no tempo, vai dar errado. Então, entregue o seu máximo, porque não existe outra chance. A chance é agora. Faça. Show de bola! Esse foi Manuel Torres, grande empresário, grande empreendedor, jovem, talentoso, palestrante, mentor, escritor e tantas outras coisas mais que é só você ver aí no podcast que você vai entender. E eu tenho certeza que a gente ainda esqueceu umas 2 coisas aí, mas tá tudo bem, porque nós vamos marcar outros episódios onde nós vamos trazer aqui outros assuntos. Eu quero que você marque nos comentários aí agora o que mais te chamou a atenção, qual foi o teu maior insight. Se ficou alguma dúvida ou pergunta, já deixa também, porque no próximo episódio eu aperto ele, vou perguntar para ele, e quero que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no vídeo, curte esse vídeo e compartilhe com outras pessoas, que eu tenho certeza que diversos empresários vão gostar bastante de acessar esse conteúdo. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify. Garanta logo o seu livro, Desperte Sua Potência. Um abraço a todos da LS Joias aí, apoiando o nosso podcast Visão Empreendedora. E dizer para você que na próxima segunda-feira tem um novo episódio com um novo empresário, uma nova história e novos insights para você aplicar aí no teu negócio, na tua empresa. Porque eu quero que você expanda a sua visão empreendedora.